Graças a Deus, quero mais uma vez orar, agradecendo a Deus pela sua vida e desejando a você a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Momentos de lutas e dificuldades, sim, mas nós temos um Deus que é Pai, talvez não como os pais o são naturalmente, mas um Deus que é um Pai amoroso. Ontem a minha filha me perguntou por que Deus criou tudo, né? E a gente fica naquela, assim, como é que você vai pensar, imaginar o que passou na mente de Deus estando na eternidade, numa perfeita comunhão com Deus Filho, com Deus Espírito Santo, sem nenhum tipo de pecado nem nada, e Ele decide criar. E aí, esse tema nosso da Escola Bíblica Dominical, ele diz muito sobre isso. Uma possibilidade que me vem à mente é um pensamento meu, não está nas Escrituras, não tem nada disso, mas é alicerçado no amor. Talvez ele estivesse com o coração tão desejoso de expandir o seu amor, que ele criou a mim e criou a você. Criou os seres, criou a natureza, criou todo o universo. Mas, pastor, a gente não vê este amor manifesto no mundo que ele criou. Será que ele errou? Não, ele não errou. Realmente, nossa mente não é uma mente que consegue alcançar. A palavra, acho que fala a palavra abarcar. É uma palavra um pouco mais requintada para dizer, nós não conseguimos pensar com os pensamentos dele. Nós não conseguimos alcançar a dimensão deste amor. Este amor que nós estamos estudando na Escola Bíblica Dominical. Nós começamos na semana passada a falar sobre esse amor, que muitos falam que é um amor ágape, com acento no primeiro A, mas na verdade o acento está no segundo A, é uma palavra que fica meio estranha, mas é agape. E aí na semana passada, nós falamos que o amor, ele é a primeira manifestação graciosa de Deus, do fruto do Espírito, que nós já lemos inúmeras vezes. Então o amor, ele está na frente. O amor, ele fica no início da lista, porque Deus, ele é amor. Talvez nós não consigamos enxergar, talvez no meio de lutas, dificuldades, nós não consigamos ver, sentir, mas o amor de Deus está lá. Há momentos em que o português, em comparação com o grego, ele fica uma língua pobre. Quando nós pensamos num outro extremo, que é o matar, entendeu? Você tem várias palavras para você definir matar, e a gente tem uma só. Então, a palavra, se você não observar muito bem o contexto, o que vai acontecer é que você vai ter uma interpretação errada. Amor é a mesma coisa. E nós, na semana passada, nós tomamos a língua grega, na qual foi escrito o Novo Testamento, na qual foi escrito Gálatas capítulo 5, 19 em diante, que é o texto que nós vemos estudando nesse ciclo de frutos da carne e fruto do Espírito. E para o grego, pelo menos 4 palavras nos vêm, a baila nos vem a luz, entendeu? Para explicar o amar, e nós falamos na semana passada, a primeira palavra é o amor eros, que é esse amor cantado nas canções, é a música que aparece nesses filmes, entendeu? De adolescentes, de jovens, de pessoas não casadas, em que a demonstração maior de amor, ela não está dentro do casamento, está fora. O casamento, ele é sempre relatado como uma problemática em que há o adultério, em que há o problema do relacionamento familiar, mas o amor entre jovens, entre adolescentes, entre crianças, ele é o amor, esse é o amor eros. É um amor que é muito mais físico do que qualquer outra coisa. O outro amor é o amor filia, que fala de um amor de amizade. Nós falamos na semana passada sobre esse amor, que ele é um pouquinho melhor do que esse amor eros. Ele olha um pouco para a amizade, ele olha um pouco para o carinho. Nós também vimos a palavra storge, que é o amor fraternal entre pais e filhos, amor entre irmãos. Estava aqui iniciando a dominical, aí tocou o telefone, a minha irmã tentando falar comigo, provavelmente para falar Feliz Dia dos Pais. Isso é um amor fraternal. E nós temos esta quarta forma de amor
dentro da cultura grega, que é o amor ágape, em que você não consegue, dentro da literatura secular grega, muitos elementos em relação a isso. Porque esta palavra, como a manifestação desse amor, ela não nasce no mundo, ela nasce nos céus. É lá nos céus que há a manifestação deste amor. E esse amor é um amor diferente. Jesus insiste que o amor humano, este amor que nós temos que realmente demonstrar, ele não deve seguir o padrão necessariamente ou unicamente do Eros, do Filia ou do Storge, e sim buscar esse padrão divino, esse padrão de Deus. Que padrão é esse? É um padrão em que Deus faz cair a chuva sobre justos e injustos, nascer o sol sobre maus e bons. Ele não faz acepção de pessoas, em especial no sentido de demonstrar o seu amor. Este amor ágape é um amor em que se procura o bem do próximo. Você não olha para si mesmo, você pensa no outro. Como seria bom se nós tivéssemos a manifestação deste amor com mais plenitude nos relacionamentos. Hoje nós vemos que as taxas de divórcio fora da igreja, ou melhor, dentro da igreja, elas se assemelham e às vezes até são superiores a fora da igreja. Os casais, eles não estão entendendo esse amor em que você tem que olhar para o outro em primeiro lugar. Nós falamos que dentro do grego secular, quando se fala de amor, os gregos eles dizem que você só consegue ou deve amar aquele que merece ser amado, que é aquele que ama você. E a gente vê isso recheado nas mídias sociais: ame quem te ama. Isso não é bíblico. Deus fala que nós temos que amar aqueles que são pouco amáveis. Se você tiver uma contenda com teu irmão, faça de tudo para você resolver, mesmo você tendo prejuízo. É você olhar para o próximo em primeiro lugar. Para os escritores gregos, o amor é uma coisa exclusiva. Eu posso amar um ser, uma situação, mas não mais que isso. Não dá para você ficar amando muita gente, não. O amor cristão fala em você amar sem medida. E quando ele fala em amar ao próximo, ele fala de um amor que deve ser transbordante. Um amor, eu vou usar um exemplo que não tem a ver com o amor, mas quando teve aquela tragédia de Brumadinho que explodiu a comporta, que foi levando tudo, esse tem que ser o seu amor. Não um amor sufocante, não um amor que massacra e mata, mas um amor que envolve tudo. O nosso amor tem que ser assim. Para o grego, o amor humano é uma reação do coração, que tem muito a ver com o primeiro tópico que nós falamos. Se ele me ama, eu me amo. Eu amo ele. Se ele me fala bem, eu falo bem para ele. Se ele me fala a paz do Senhor, eu falo a paz do Senhor para ele. Se ele não fala, deixa ele lá. Eu não quero dor de cabeça, não. Deus fala que o amor ágape é um amor de decisão. Você decide amar a pessoa. Não é algo emocional. Eu decido fazer isso. Pastorado tem muito a ver com isso. Pastorado é algo estranho. Porque as pessoas elas têm um afeto pela figura do pastor, mas muito mais no sentido de receber. Enquanto eu estou recebendo, beleza. Mas se não, deixa lá. Falava outro dia com uma pessoa, entendeu? Que as pessoas elas não se preocupam com os pastores, não se preocupam com os líderes. Eu não estou aqui choramingando, eu estou dando um exemplo bíblico em que isso acontece nas Escrituras, aconteceu com profetas e aconteceu com a figura de Cristo, em que ele curou enfermos, ele trouxe palavras de sabedoria, ele ressuscitou mortos, expulsou demônios, abriu olhos de cegos, ouvidos de surdos, bocas de mudos. E na hora de alguém defendê-lo no julgamento, as pessoas gritavam: crucifica-o, crucifica-o, crucifica-o. Isso é a figura humana. Isso é como você é, isso é como eu sou. Mas Deus diz que nós temos que decidir amar. Nós temos que tomar esta decisão.
E é uma coisa que o mundo não aceita. Porque somente aquele que tem o Espírito Santo dentro do coração pode entender e, melhor ainda, fazer. Nós temos que entender que o amor cristão é uma contradição em relação a tudo que o mundo fala. A única coisa que todos procuravam era a paz de espírito na época de Cristo, e hoje não é. Qual que é o discurso? É a busca da paz? É a busca da serenidade, da tranquilidade, o coração em repouso? Como é que eu vou me preocupar com o outro? O que era pregado continua sendo pregado. Você cada vez mais endurecer e blindar o seu coração em relação às coisas. E por mais que seja a decisão mais correta para você se preservar, eu não consigo. Eu não consigo olhar para os meus irmãos. Até o André mandou uma mensagem muito bonita hoje para mim. Agradeço, André. Tocou bastante no meu coração. Eu não consigo olhar para os meus filhos espirituais e simplesmente largar de mão. Estou vendo que está lá, entendeu? Caminhando em direção a um vazio, em direção a um buraco, e eu não falo nada, eu não consigo. Talvez, quando eu conseguir isso, talvez eu deixe o pastorado. Porque corações endurecidos, eles não são corações que estão dispostos a amar sobre qualquer coisa, mas a gente sofre. Então, o mundo fala, você tem que buscar a sua satisfação, o seu crescimento. Se possível, seja uma pessoa apática em relação aos outros. Se relacione na medida em que a pessoa possa te dar alguma coisa. E aí o que é que acontece? O amor, ele é o grande inimigo de toda essa ideia. O amor é o grande perturbador. O amor, ele não permite que simplesmente a pessoa deixe o barco correr e o outro quebrar a cara. Não dá. Esse é o amor ágape. Ou agape, perdão. O filósofo pagão dizia, ensina a não se importar. E a mensagem cristã diz, se importa, se preocupa. O filósofo fala, deves entrar na situação de tal maneira... Não, desculpa. O filósofo pagão diz, não deves em circunstância alguma ficar pessoal, emocionalmente envolvido na situação humana. E aí o cristianismo diz, não, pelo contrário, você tem que se identificar quando você orar pela pessoa, interceder por ela, você tem que sentir a dor dela no seu coração. A mensagem cristã, ela oferece um caminho para a felicidade exatamente na mão contrária do que a filosofia fala. Eles falam que o caminho para a infelicidade é você se preocupar com os outros. E Deus fala que o caminho para a felicidade verdadeira é você viver a sua vida para os outros. E eu agradeço a Deus, apesar de toda a dor que isso me causa, toda a tristeza que isso me causa, de muitas vezes eu me importar com você, de eu ter pessoas que Deus colocou para que eu pudesse cuidar, para que eu pudesse ajudar. Ontem tive um tempo muito agradável com o André, ele acabou me visitando aqui, a gente ficou conversando. E é bom poder ajudar. E aí, na verdade, as pessoas elas acham que quem está sendo abençoado são elas, e na verdade quem está sendo abençoado sou eu, em cumprir o propósito que Deus ele colocou para que eu cumprisse. Para o cristão, o princípio da vida era a única coisa que o filósofo pagão procurava eliminar inteiramente da sua vida. Analisemos, portanto, o significado desta palavra agape, usando em especial os elementos das cartas paulinas, onde a palavra ocorre mais de 60 vezes. Paulo fala muito desse amor. Eu não vou ler hoje o texto de Gálatas, capítulo 5, 19 e diante, para a gente poder avançar um pouco mais. Mas Paulo, nas suas cartas, ele fala mais de 60 vezes sobre a manifestação deste amor. Então deve ser algo importante. Deve ser algo em que o Espírito Santo ele está querendo falar comigo e querendo falar com você. Tudo começa com o amor de Deus, porque Deus é o Deus de amor. 2 Coríntios 13, 11. 2 Coríntios 13, 11.
Quanto ao mais, irmãos, a Deus. O apóstolo Paulo estava deixando a igreja de Corinto, a segunda carta dele. Quanto ao mais, irmãos, a Deus. Aperfeiçoai-vos. Ou seja, melhora. Para você? Não, para o outro. Consolai-vos. Ou seja, eu consolo você e você me consola. Sede do mesmo parecer. Vivei em paz. Não é uma paz individual, mas uma paz com o seu próximo. E o Deus de amor, o Deus de agape e de paz estará convosco. Quando que o Deus agape, ele vai estar convosco? Quando você buscar o crescimento espiritual, quando você buscar consolar o seu próximo, quando você buscar ter apenas uma opinião, não houver divisões, quando você viver em paz com seu irmão, o que vai acontecer? Este Deus de amor agape, ele vai estar junto com você. O amor cristão é o reflexo do amor de Deus, e dele obtém o seu padrão e poder. Nós temos que olhar para as Escrituras, buscar o padrão de Deus nas Escrituras, copiá-lo para que nós possamos ter poder. Poder do quê? Para você dominar uma nação? Não. Poder para você proclamar o Evangelho. Este amor de Deus é totalmente imerecido. Você não merece. Mesmo músicas cristãs, elas aparecem dizendo que eu mereço. Não, você não merece nada. O melhor, você merece. Merece o inferno. Mas Deus, Ele graciosamente, Ele derrama o seu amor. Este amor de Deus é totalmente imerecido, porque a prova dele é que, enquanto ainda éramos pecadores, Cristo morreu por nós. Romanos capítulo 5, verso 8. Romanos capítulo 5, verso 8. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Antes que você pudesse dizer eu mereço, Ele já falava eu te amo. Antes que você tivesse sido gerado, Ele fala eu te amo. Antes que os seus pais, avós, bisavós, tataravós, antes que qualquer pessoa da tua linhagem, antes que o próprio Adão tivesse sido criado, ele fala, eu amo você. O Novo Testamento nunca poderia tolerar qualquer conceito de expiação, expiação é levar os pecados, que sugerisse que qualquer coisa que Jesus fez mudou ou alterou a atitude de Deus para com os homens. Que de alguma maneira Jesus tenha transformado a ira de Deus em amor, e isso não aconteceu, e muitas pessoas acreditam nisso. Não, Jesus Cristo ele morreu para aplacar a ira de Deus. Então, a partir do sacrifício de Cristo, a ira de Deus, que era ira, se transformou em amor. Mentira. Não é. O que aconteceu é que a ira de Deus foi satisfeita. Não que o coração de Deus mudou, o coração de Deus não muda. Ele oferece o Filho dele como uma prova de amor para mim e para você, para que quando você ficar no choramingação, porque você está com probleminhas na sua vida, você tem que lembrar que Deus ele fez o sacrifício maior em prol da sua vida. Mesmo você sem merecer, mesmo sem você estar na igreja, mesmo sem nada, Ele demonstra o seu amor por você. E esse é o amor que Ele espera que eu e você demonstremos. O processo inteiro da salvação tem seu início no amor de Deus, não merecido por nós. O amor de Deus não nasce com o seu sim. Quantas pessoas estão enganadas achando que quando elas levantam as mãos, a partir dali Deus está te amando? Negativo. Deus não depende de você para amar. Ele ama porque Ele ama. Ele ama porque Ele quer amar. Ele ama porque Ele é soberano, Ele faz o que Ele quer. Além disso, o amor de Deus é um amor que produz e transforma. Não tem como o amor de Deus entrar na sua vida e não gerar mudança. Não tem como. Se você achar que o amor de Deus ele pode vir sobre a sua vida
e não gerar mudança e transformação, algo está errado. Ele muda, produz e transforma. É aquele amor que, derramado no coração dos homens, produz as grandes qualidades da vida e do caráter cristão. Romanos capítulo 5, versos 3, 4 e 5. Romanos 5, versos 3, 4 e 5. Diz assim: e não somente isso, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz esperança. Ó, vai esbagaçar no celular. Quer tirar a live do outro lado? Um momentinho, por gentileza, que teve um problema aqui, tá? Deixa eu pôr. Com licença. Se você quiser parar a live. Peço desculpa para você. Além disso, o amor de Deus é um amor que produz e transforma. É aquele amor que, derramado no coração dos homens, produz e transforma. É aquele amor que, derramado, produz as grandes qualidades da vida e do caráter cristãos. Romanos 5, de 3 a 5, que diz: e não somente isso, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz esperança, a esperança, experiência, a experiência, esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. É fruto gerando fruto. Fruto gerando fruto. Há um amor humano que enfraquece a fibra moral do homem, que paralisa seu esforço e que o retira da batalha da vida, mas o amor de Deus é a dinâmica transformadora da vida cristã, produzindo no homem a paciência, perseverança, experiência e esperança que fazem com que ele continue a caminhar. É um degrau caminhando no outro, e você vai subindo em estatura e graça para a glória, honra e louvor do nome do Senhor. O amor de Deus é um amor inseparável. Nada há no tempo nem na eternidade que pode separar o homem dele. Romanos 8, 35 a 39. O que eu posso fazer para conseguir me afastar do amor de Deus? Quem? Romanos 8, versos 35 a 39. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação? A angústia? A perseguição? A fome, a nudez, o perigo, a espada? Será que alguma coisa dessas, alguma coisa dessa pode te afastar do amor de Deus? A resposta é não. Não há a mínima possibilidade de você que foi envolto pelo amor de Cristo, você se afastar dele. Mas, pastor, a gente vê tantas pessoas afastadas, elas voltam. E se não voltarem, nunca estiveram neste amor. Nunca estiveram nesse amor. Aqui na realidade temos um dos grandes argumentos para a vida após a morte. O amor é a perfeição do relacionamento consigo mesmo, que pela própria natureza das coisas nada pode quebrar ou interromper. Quando você morrer, você filho, você filha, você vai abrir os seus olhos perante o Criador. Não há uma interrupção, não há um fim. Dentro da nossa linha temporal, sim, há a decomposição dos elementos, mas dentro do tempo de Deus, nós já estamos com Ele. E quando tocar a trombeta, independente de onde houver falecido, o filho e a filha, o corpo ele vai ser juntado.
É algo que aparece semelhante a Ezequiel, no Vale dos Ossos Secos, em que vai se juntando o nervo e tal. Por quê? Porque Deus assim o determinou. E aí nós vamos ter os nossos corpos restaurados. A nossa parte imaterial ela vai entrar novamente no nosso corpo e nós vamos subir aos céus. E ali nós seremos transformados. O amor de Deus é simplesmente um grande amor. Efésios capítulo 2. Efésios capítulo 2, versos 4 a 7. Efésios 2, do 4 ao 7. Mas Deus, sendo rico em misericórdia por causa do grande amor ágape, com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu juntamente com Cristo pela graça, sois salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco em Cristo Jesus. E de conformidade com essa passagem, o amor de Deus é um grande amor por 3 razões. Por que este amor ágape de Deus ele é tão grande? 3 motivos. Primeiro, Ele amou a nós quando ainda nós estávamos em nossos pecados. Quando você estava lá fazendo as suas loucuras, Ele te amava. Ele te ama, inclusive, não quer dizer que Ele não se entristeça. Ele te ama quando você, sendo filho, você vai para a pornografia, quando você vai para a mentira, quando você enche a sua cara de bebida, quando você maldiz o seu próximo. Este amor de Deus é um amor que continua te amando. Ele não te ama menos. Ele se entristece. O Espírito Santo de Deus, ele se entristece ao ver você fazendo estas coisas. Mas ele continua te amando. Ele nos amou enquanto estávamos mortos nos nossos pecados. Segundo, vivificou-nos para a novidade de vida. Você morto no pecado, Ele faz o quê? Ele faz com que o Espírito seu tenha vida. E terceiro, Ele ultrapassa o tempo e vai além da vida para os lugares celestiais. Você está sentado com o Senhor nos lugares celestiais. Efésios diz que Ele já nos abençoou com toda sorte de bênçãos na parte espiritual. À medida em que Paulo fala do amor de Deus, também fala do amor de Jesus Cristo. Para Paulo, o amor de Deus e o amor de Jesus Cristo são a mesma coisa. Tanto aquele que envia, como aquele que é enviado. Todos eles, os dois, eles são Deus e eles te amam da mesma maneira. Romanos 8, 35 a 39. Romanos 8, 35 a 39. Novamente. Quem nos separará do amor de Cristo? Pastor, você vai ler de novo? Vou ler de novo. Que quem sabe essa informação, ela entra na tua cabeça. Ela grava no seu coração. Quem nos separará do amor de Cristo? Mas pastor, tem muita luta. Seja tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez ou espada? Como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Você é entregue todos os dias como ovelha para o matadouro. Em todas as coisas. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio de quem? Do seu esforço? Não, por causa de Jesus Cristo. Apesar de todas as lutas e dificuldades, você é vitorioso. Pastor, eu não consigo ver isso. Eu também, quando eu olho para as minhas lutas, eu falo assim, eu não consigo ver isso. Mas Ele diz que nós somos vitoriosos em Cristo Jesus. Vitoriosos em Cristo Jesus. Nesse texto de Romanos 8, de 35 a 39, Paulo começa perguntando, quem nos separará do amor de Cristo? E ele termina dizendo, nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor, lá no verso 39. Nada. Não parte de você. Se partisse de você o amor, poderia ser que você pudesse perder, mas parte dele. Paulo passa então a dizer certas coisas a respeito do amor de Jesus Cristo.
O amor de Deus é um amor que excede todo o entendimento. Efésios 3,19 diz isso. O amor de Deus não é um amor que você consegue medir. Não pode ser medido na balança. Não pode ser quantificado. Não pode. É sempre um mistério. É sempre um mistério. Ontem eu estava com o André aqui conversando, e aí ele fez uma coisa que eu falei para ele assim: André, isso aí foi um tapa na minha cara. Porque Deus está mostrando que Ele é Deus. Talvez ele nem tivesse atentado para a importância, mas foi importante. Este amor de Deus é sempre um mistério. Qualquer pessoa que é amada por Deus, ela fica atônita. E eu fico atônito, sem palavras. Perguntando a si mesmo por que aquilo acontece. Por que Deus, mesmo assim, Ele continua demonstrando o amor dele? O amor de Cristo não é algo a ser explicado. É algo que perante o qual o homem somente pode se maravilhar. É por isso que nós adoramos ao Senhor. Porque nós ficamos de boca aberta com o que Ele tem feito. É que nós estamos tão acostumados ou mal acostumados com a nossa vida dentro do nosso mundo ocidental, em que nós temos 2 armários de roupas, nós temos vários pares de sapato, nós temos alimentos na nossa geladeira para a gente se preocupar em comprar uma geladeira maior, em que nós temos uma televisão que ela já não é mais uma televisão pequenininha, mas é uma televisão que passa de 40 a 50 polegadas. Nós acostumamos com isso. Então qualquer variaçãozinha nesse mundinho que nós vivemos, nós achamos que está ruim. Nós não temos noção do que acontece no mundo fora destas 4 paredes que nós vivemos. Nós temos motivo para nos maravilhar, prestar culto e adorar. O amor de Jesus Cristo é o padrão da vida cristã. Não está no Lulu Santos, que canta as músicas de amor, nem no Zeca Pagodinho, nem no Luciano Huck, que dá presente para as pessoas. O padrão de Deus não é esse. O padrão de Deus, do amor de Deus, é Jesus Cristo. O cristão deve andar em amor conforme Cristo nos amou. As Escrituras, não só nas cartas paulinas, mas nos evangelhos, em todas as outras epístolas, tudo que foi escrito, ele fala que nós temos que amar como Cristo nos amou. Maridos, amem as suas esposas, como Cristo amou a igreja, estando disposto a morrer por ela. Amor. Um amor sob medida. Não é o amor de pai, não é o amor de mãe. É o amor de Deus, é o amor de Cristo. O cristão não é perseguido pelo medo a fim de ser bom. É levado até a bondade mediante a obrigação do amor que desperta a generosidade que está adormecida na alma. O amor de Deus, ele tem que despertar o teu coração a fazer algo a mais. Passar apenas da preocupação de você pagar as contas do mês. É por isso que uma das formas da gente demonstrar o amor são os nossos recursos. Quando você está tão preso nas suas coisas, você não consegue olhar para os lados. Eu tenho que ter uma proteção, uma reserva, não há problema. Mas você se fecha nisso. Pandemia está mostrando muito do coração das pessoas. O povo de Israel no deserto ficou 40 anos. E eles conheceram o coração deles. Você que se achava tão cristão, eu que me achava tão cristão, no meio da diversidade é que nós vemos realmente quem são vasos de honra e quem são vasos de desonra. Uma das associações mais constantes que o apóstolo Paulo faz é o amor e a fé. Efésios capítulo 1, verso 15. Efésios 1, 15. Não é uma fé perdida, não é uma fé desesperada, não é uma fé que faz loucuras, é uma fé racional. Efésios 1,15, por isso também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus Cristo e o amor para com todos os santos. O apóstolo Paulo ele identifica
o amor de Deus, o amor ágape, através da manifestação da fé daqueles homens em prol de quem? Do próximo. Eles estavam na igreja? Sim. Estavam orando? Sim. Estavam meditando? Sim. Estavam lendo a palavra? Sim. Estavam tendo comunhão? Sim. Só isso? Não. Eles manifestavam o amor de Deus. Mais um texto. 2 Tessalonicenses. Fica de olho, Lúlia, no celular para ver se ele não avança, tá? 2 Tessalonicenses, capítulo 1, verso 3. Não, eu estou falando, se tiver que pôr para trás, põe, tá? 2 Tessalonicenses, capítulo 1, verso 3, diz: Irmãos, cumpre-nos dar sempre graças a Deus, no tocante a vós outros, como é justo, pois a vossa fé cresce sobremaneira, e o vosso mútuo amor de uns para com os outros vai aumentando. Aonde que ele identifica a manifestação do amor de Deus? Naquela igreja de Tessalônica, através da preocupação dos tessalonicenses em relação ao próximo. E aí nós temos 1 Tessalonicenses também, nós temos a igreja de Colossos, nós temos a igreja a escrita em Filemão capítulo 5, tudo isso fazendo o quê? Reconhecendo o amor de Deus através da atitude. Atitude que precisa de fé. Você não consegue fazer algo bom sem fé. É por isso que antes de Jesus Cristo comandar que os discípulos realmente fossem para a ação, ele fala: se reúnam e esperem a descida do Espírito Santo de Deus, para que vocês possam ser cheios do poder de Deus. O mais alto louvor que Paulo pode oferecer a qualquer igreja é dizer que os seus membros têm fé em Cristo e amor um para com os outros. Não adianta você dizer que você tem fé em Deus e você não viver conforme esta fé, estando disposto a morrer pelo teu próximo, olhando apenas para você, para o seu umbigo. O cristianismo envolve um duplo relacionamento pessoal, é uma dupla dedicação. O relacionamento com Cristo e a dedicação a Ele, e o relacionamento com os homens é o amor vertical da cruz junto com o amor horizontal. Se você só tem amor a Deus e não tem amor ao próximo, não há cruz na sua vida, há uma estaca. Se você tem amor ao próximo, faz ações sociais e não tem amor a Deus, é apenas uma viga horizontal largada no chão. O amor de Deus, ele é completo no sentido de você amar a Deus e amar o seu próximo. Não é uma coisa ou a outra, é uma coisa mais a outra. O cristianismo é a comunhão com Deus e os homens. Ninguém já foi para o céu sozinho. Deus não conhece a religião solitária. Por isso que esse pensamento aí de monge, de pessoas que ficam... Isso não é bíblico. Deus, ele não pede para ninguém fazer isso. O amor, ele não é demonstrado apenas através das suas orações, mas através das suas ações. A gente vê muita gente reclusa, tem o seu tempo de oração, mas coloque em prática o que Deus tem falado com você. Efésios 6:23, Paulo ora para que o seu povo tenha fé com amor. Em Gálatas 5:6, ele fala da fé operando através do amor, ou seja, a fé energizada, operada pelo amor. Naquele diálogo lá de Tiago, ele fala assim: mostra para mim a sua fé sem obras, que eu vou mostrar a minha fé através das minhas obras. Ele não está dizendo que a salvação vem por obras, mas sim que você não consegue, sendo salvo, viver sem praticar o amor. Sem praticar o amor. O amor deve se basear na fé. A fé deve ser inflamada pelo amor, a fim de não se transformar em um ato simplesmente intelectual. Quantas pessoas que têm conhecimento, domínio das Escrituras e falam do que não vivem. Jó: Senhor, eu conhecia o Senhor de ouvir falar. Hoje, eu conheço o Senhor de contigo andar. Essa combinação de fé e amor deve produzir ação
porque o amor nunca deve ser mera aparência. Dia dos Pais. Se a demonstração de amor pelo seu pai é apenas por um presente, desculpa, não vale nada. Se você não tiver a demonstração de amor nos outros 364 dias do ano, não vale nada. Vai ser apenas uma postagem no Facebook, no Instagram ou qualquer mídia social. Apenas um almoço, talvez um abraço e... O amor produzirá especialmente duas coisas. Produzirá a generosidade prática, algo de ação. Quando Paulo estava levando a coleta para os cristãos pobres de Jerusalém, seus repetidos apelos às igrejas mais novas é no sentido de demonstrarem com sinceridade, a sinceridade do seu amor, fornecendo a prova dele mediante recursos financeiros. Pastor, você já está falando demais de dinheiro, mas o que eu posso fazer se o texto está levando para isso? A demonstração do amor, quando Paulo foi levar a oferta para os cristãos de Jerusalém, que estavam passando uma maior perseguição, não era uma cartinha, eu te amo, estou orando por você. Era recursos, era alimentos, era vestuário, era coisas que as pessoas precisavam para continuar sobrevivendo. Depois de terminarem os problemas em Corinto e depois de a paz ter sido restaurada, o apelo de Paulo aos coríntios é que, para que eles reafirmem seu amor, perdoando o homem que for o foco da agitação e de todos os problemas. As pessoas que geram os problemas, elas têm que ser perdoadas. Corações endurecidos. Eu vou na igreja, eu dou os meus recursos, mas se você não tiver amor, não vale nada. É o outro lado da moeda. Apóstolo Paulo está falando que você precisa sim ser generoso, mas além dessa generosidade, a manifestação do amor prático. A fé deve estar sempre ligada ao amor, e o amor sempre ligado à fé. Da mesma maneira que a leitura da palavra, ela é sempre ligada com a oração, e a oração com a leitura da palavra. Por isso que um bom devocional, ele é composto de louvor, oração e leitura da palavra. E aí você está pronto para fazer o quê? Ser abençoado no seu dia? Será que esse é o foco? Ou é você poder abençoar vidas? Pessoas jejuam em prol de muitas coisas, mas na verdade o jejum, ele tem como propósito mortificar sua carne para que você possa ouvir a Deus. Como que eu posso ajudar o meu próximo? Como que eu posso manifestar este amor ao meu próximo? A fé deve estar ligada ao amor, e o amor à fé. E esta combinação deve ter como resultado a mão generosa e o coração que perdoa. O que ia adiantar a Deus ele te conceder bens e não te dar o perdão? O que adianta você ter um coração endurecido e dizer que ama as pessoas? O amor, ele é ligado com o amor de Deus. É um amor de entrega, é um amor de não reter, é um amor de sofrer em prol do outro. Não é algo fácil, em especial porque nós somos bombardeados todos os dias pelas mídias em relação a manifestar não o amor de Deus, mas o amor dos homens. Vamos para o nosso breve intervalo. Peço perdão a você pelas interrupções que nós tivemos. Peço que você medite um pouco. Volte, claro, daqui a 15 minutos. Mas que você medite um pouco sobre se você tem realmente demonstrado o amor de Deus. Ou você tem amado muito mais a si mesmo do que aos outros. Se você ouve e se constrange, quer dizer que há uma saída para você. Há uma saída para mim. Porque o Espírito Santo é aquele que está trabalhando para te convencer e me convencer do pecado, da justiça e do juízo. Que Deus possa te abençoar nessa primeira parte de escola dominical, possa mexer e mover o teu coração e possa te trazer de volta. Não é momento de você ir
se perder, sair, é momento de você voltar para a presença do Senhor daqui a 15 minutinhos. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.